baixo. Segunda parte do exercício da resolução, eu vou analisar só a figura A. Então pega a figura A e vou colocar para cá, usando só o triângulo da figura ABD. Bem aqui, ó. Pronto. Então só peguei a figura A. Lembrando que o lado BD vale 20 metros. Tá ok? Então a segunda parte da resolução, vamos fazer aqui, para encontrar o valor do x, aquela mesma análise, aquela mesma ideia de raciocínio que a gente faz, passo que a gente usa em sala de aula. Primeiro passo, qual que é? Exatamente, identificar os lados. Então aqui na figura A, quem é o x? Repara que o x é o lado que está oposto ao ângulo de referência. Ele está oposto aos 60 graus, que aqui para a gente é nosso ângulo de referência. Então, o x vai ser o cateto oposto. Beleza? E o 20 metros? O 20 metros vale quanto? Aliás, 20 metros é quem? Exatamente, a hipotenusa. Qual é das três razões trigonométricas que você vai usar quando ele fala do cateto oposto e da hipotenusa? Então nesse ponto da questão você tem que lembrar das razões trigonométricas, dos ângulos notáveis, ângulos complementares, todas aquelas questões teóricas que a gente viu em sala de aula. Eu coloquei aqui no lado direito um cantinho para a gente fazer essa revisão. É o teu resumo aí, é o resumo do Robertinho. Então aqui no cantinho do lado direito eu vou colocar aqui o nosso resumo teórico. Repare que essas figuras que eu coloquei aqui no nosso resumo são figuras que eu retirei da nossa apostila. Tudo bem? Então eu vou usar aqui então, portanto, pessoal, o seno, né? Porque é o seno que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. Muito bem. Então aqui na questão eu vou usar o seno. Pronto, tá aí, ó. O seno, o ângulo de referência é o 60 graus, então de 60 graus vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Coloca ali a armação e a definição. O próximo passo é você substituir o valor do seno. Como o seno é dos 60 graus e os 60 graus ele é um ângulo notável, então você vem aqui para a tabela. Você vem aqui para a tabela e vê quanto equivale o seno, aqui, ó, o seno de 60 graus. Quanto equivale o seno de 60 graus? Bem aqui embaixo. Vale raiz de 3 sobre 2. Feito? Então é uma fórmula, no lugar do seno de 60 graus, você coloca o seu valor, que vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Quem é que vai ser o cateto oposto? O cateto oposto vale x, tá aqui, ó, tô marcando ali de azul. Então o cateto oposto vale x. E a hipotenusa vale 20. Então no lugar da hipotenusa a gente coloca o 20. Feito. Então a gente fez a devida substituição. Qual o próximo passo agora? Pessoal, o próximo passo é só fazer essa regra de 3 simples aí, né? Regra de 3 simples, como a gente fala aí, multiplicar cruzado, não é isso? Tanto faz. Então eu pego aqui o 2 e multiplico com x, dando 2x, né? Ficando assim, ó. E agora eu pego aqui o 20 e multiplico com quem? Com raiz de 3, né? O 2 está multiplicando, ele passa como? O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Muito bem. Ficando assim. Então, repara que o 2 está multiplicando, passou aqui para baixo. Ó. Ele passou dividindo. E para terminar, nossa resposta final, a gente pega o 20 e divide por 2. Quanto que dá 20 dividido por 2? Dá 10. Então fica 10 raiz de 3. 10 raiz de 3 que é a nossa resposta final. O x vale 10 raiz de 3 metros. Olha só, vai atenção aqui, Robertinhos, que o raiz de 3, aqui ó, o raiz de 3 a gente repetiu como resposta, na resposta, porque ele não falou nada.
Então, se na questão de for silente, ou seja, se ele não der o valor do raiz de 3, você repete como resposta o raiz de 3. Agora, se na questão ele te der o valor do raiz de 3, se dado o raiz de 3 valendo 1, por exemplo, 1,73, você pega o valor e substitui no lugar do raiz de 3 e multiplica por 10. Feito, pessoal. Então, repara, Robertinhos, com essa ideia aqui da questão número 15, você já pode fazer, ou se for o caso, refazer as questões 16, 17 e 18, tá bom? Pode estar me perguntando agora, professor, isso aí que o senhor acabou de explicar, cai no vestibular? Cai, pessoal. E como cai no vestibular? Bora ver? Como cai no Enem? Olha lá. Eu coloquei aqui duas questões de como esse conhecimento cai no Enem. Olha só. A primeira questão aqui, ele quer calcular, na verdade, ele quer calcular aqui a distância de um barco até a praia. Tá aqui, ó. Ele quer determinar a distância de um barco até a praia. Se você fechar aqui o triângulo, vem aqui, ó, se você fechar aqui o triângulo, você vai perceber que essa figura aqui embaixo é a mesma figura da questão número 15. Mesma. Então, basicamente é isso. Ele dá a questão e as figuras, elas são as mesmas. Tá bom? Claro, pessoal. Sempre lembrando, sempre que eu falo sala de aula, antes da matemática, vem a língua portuguesa. Então, você tem que saber ler de forma bem consistente, ou seja, interpretar a questão. A parte mais difícil não é a matemática. A matemática você vai ver que o cálculo é similar à questão número 15. Parecida com a questão número 15, a mesma ideia, os mesmos passos. A parte mais difícil da questão é a tua interpretação, a tua leitura. Que esse ângulo alfa aqui, ele vale 30 graus, e esse ângulo aqui 2α vai valer 60 graus, igualzinho como a gente fez na questão número 15. Igual, tá bom? Outra questão, ó, similar a essa, coloquei aqui na segunda questão, também caiu no Enem. Olha aí, ó. Mesma figura, ó. Olha aqui, ó. O ângulo B vale 30 graus, o ângulo A 60 graus. Então repare que são questões clássicas, né? Muda o ano, mas a questão são iguais. O que muda é a aplicabilidade, olha só. Ah, e outra coisa importante de eu falar para vocês, ó, aqui, ó. Na questão anterior, repare que aqui ele não falou nada a respeito do raiz de 3. Tanto é que aqui nas opções, o raiz de 3 aqui, ó, ele aparece, ó. Ele aparece na questão. Já na segunda questão também do Enem, repare que aqui, ó, ele já coloca, ó. E já coloca o valor do raiz de 3, ó, para que você substitua na questão. E repara que as opções não estão com raiz de 3. Então você faz o cálculo e lá no final você substitui o valor do raiz de 3, que aqui no caso ele deu 1,73. Então é assim que funciona. Às vezes ele dá, às vezes ele não dá, para que você substitua a raiz de 3. Depende da questão, tá bom? Então, Robertinhos, nós temos duas atividades para vocês fazerem. A primeira atividade é as questões 16, 17 e 18 da tua apostila. E a segunda atividade é fazer essas duas questões do Enem para a gente praticar o que a gente aprendeu, tá bom? Façam lá.